Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração, já há mais de 2 anos, ininterruptamente. Amém? Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa série Falando por Parábolas, onde nós estamos passando por algumas parábolas que Jesus nos ensinou muitas coisas e entendendo o porquê que ele falava em parábolas, entendendo o que ele queria dizer com essas parábolas e como que a gente também pode usar elas, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, na semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador e hoje nós vamos falar sobre uma parábola também super famosa que eu levo para todas as áreas da minha vida, falo muito sobre ela quase todos os dias, vocês vão entender, que é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Antes de a gente começar a leitura, não se esqueça, se você não é inscrito, já clica aqui no sininho, se torne inscrito para que você receba notificação toda vez que nós tivermos novos vídeos. Legal? Vamos lá. Mateus 25, 14. E também será como um homem... Só fazer um parênteses, tá? Toda vez que a gente fala e também na Bíblia, e por isso, e com... É sempre uma preposição que está fazendo uma referência a algo que foi dito antes. Legal? Então é sempre bom a gente voltar e ler, tá? Nesse caso eu já vou te contar. No início do versículo 25, Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens e ele explica como funciona o reino dos céus. Então lá no 25 ele começa assim, ó, no reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Aí ele continua a história. Aí depois, lá no versículo 14 ele continua, e também será, ou seja, isso também está falando, o reino dos céus será como, aí nós vamos seguir, um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho aonde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa história, essa parábola, é uma das que mais mexe comigo, de verdade. Porque nessa parábola, Jesus está fazendo uma analogia, a gente explicou inclusive no início da leitura, ele está fazendo uma analogia a como funciona o reino dos céus. Então o que Jesus está nos explicando? Que o reino dos céus funciona mais ou menos como um senhor que foi viajar e designou uma certa quantidade. Nesse caso aqui, ele faz uma analogia ao dinheiro desse senhor, e foi designada uma certa quantidade de dinheiro para cada pessoa, para cada servo, de acordo com a sua capacidade. Então, vamos trazer para analogia, igual a gente fez no último vídeo. Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele subiu para os céus, mas ele deixou claro a promessa de que ele vai voltar para buscar a igreja. Então, Jesus é esse Senhor. Jesus saiu para fazer uma viagem, não deixou claro quando volta. Mas quando ele saiu, ele designou para nós uma certa quantia de talentos, não apenas de dinheiro, mas de capacidade técnica, de dons espirituais, de dons normais,
de coisas que nós sabemos e que nós temos que multiplicar. E ele espera que nós saibamos fazer algo com isso durante a nossa passagem, durante a nossa peregrinação aqui na Terra. Afinal, nós vivemos para a eternidade ao lado de Cristo. Mas, ao entender que nós temos coisas que Deus nos deu e que nós precisamos multiplicar, a gente precisa entender o impacto de quando a gente multiplica e de quando a gente não multiplica. Afinal, ele faz a analogia de 3 servos. Então, são como se fossem 3 servos, sendo que um recebeu 5, ou seja, o Senhor já tinha uma grande expectativa com ele. Por isso, designou 5 talentos. Só para fazer uma analogia, para você entender assim, monetariamente o quanto representava esses 5 talentos nos dias de hoje, aproximadamente 5 milhões. Tá? Então, pensa que o teu chefe, se você é funcionário ou se você, sei lá, for sócio, enfim, pensa que uma pessoa que tem autoridade profissional, financeira ou até mesmo familiar, sobretudo, sei lá, teu pai, pronto, se você tem pai vivo. Teu pai foi fazer uma viagem, só que durante essa viagem ele não queria deixar um dinheiro parado. Aí ele foi e falou assim, ó, filho, filha, toma aqui 5 milhões, eu vou deixar na tua mão, mas ó, eu quero que você faça alguma coisa com isso. Eu vou viajar, quando eu voltar eu quero saber o que você fez. E aí ele foi e viajou. Nesse caso aqui, bíblico, quando ele voltou, ele viu que esses 5 milhões tinha virado 10. Ou seja, esse servo multiplicou em 2 vezes, dobrou o capital. Ou seja, ele soube o que fazer com esse dinheiro. Por isso ele respondeu, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, por isso te porei sobre o muito. O que isso significa? Que se esse servo foi bom e fiel com 5 milhões, com 10 ele também vai ser, com 20 ele também vai ser, com 100 ele também vai ser. A ordem de grandeza chega um momento que para de fazer sentido, porque ele sempre vai ser fiel. Entende? E aqui, Jesus está usando o exemplo do dinheiro, mas ele não está se referindo apenas a dinheiro, ele está se referindo a todas as áreas da nossa vida. Se Deus, por exemplo, te confia uma família, e Deus te dá um filho, e você é fiel com um filho e quer outro, ele vai te dar outro. Aí você é fiel com 2 filhos, você cuida bem dos 2 e cuida da tua família, cumprindo com o teu papel de pai, ou se você for mulher, cumprindo com o teu papel de esposa e de mãe, ele vai te dar mais se você quiser. Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Se foste fiel no pouco, ele te porá sobre o muito. Agora, tem o servo de 2 talentos, ou seja, tem um servo que Jesus sabia que ele não tinha capacidade de multiplicar se ele tivesse uma grande quantia. Então ele foi e deu uma quantia menor. Ele chegou e falou, toma aqui 2 talentos, que nesse caso seriam 2 milhões. Eu vou viajar, eu vou voltar, e quando eu voltar eu quero saber o que você vai fazer com isso. E aí, quando ele voltou, o que tinha 2 também multiplicou para 4. Talvez se ele tivesse 5, ele não teria dobrado, mas Deus conhecia a capacidade dele, Jesus conhecia a capacidade dele. Lembrando que, nessa analogia, esse Senhor aqui representa Jesus. Então, ele entendeu que ele poderia confiar 2 talentos ou 2 milhões a esse servo. E ele foi lá, multiplicou e também dobrou o capital. Então ele foi e falou a mesma coisa que falou para os 5. Foste fiel no pouco, por isso te porei sobre o muito. Então ele foi designando mais recursos para que ele pudesse elevar o nível de consciência dele. Inclusive, só fazendo uma analogia antes de a gente chegar no terceiro servo, que é o que mais vai nos gerar ensinamentos, existe uma passagem em Romanos 5 que nos ensina que toda vez que a gente passa por uma tribulação, por exemplo, e Jesus nos garante, no mundo tereis tribulações, porém não fique preocupado porque eu venci o mundo. Então, ele garante que nós teremos tribulações, nós passaremos por problemas. Só que toda vez que a gente tem uma tribulação, Paulo nos ensina lá em Romanos 5, que a tribulação, ela produz primeiro perseverança. Então você começa a ter problemas na vida, seja profissional, financeira, familiar, amorosa, não importa a área, espiritual. E esse problema te gera uma perseverança, porque você começa a perseverar naquilo. Não, peraí, isso aqui está acontecendo, mas eu sei qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, eu sei que isso aqui vai dar certo, eu sei que é só uma fase, eu sei que vai passar, e você começa a perseverar naquilo. E a perseverança, ela gera experiência, ou em outras versões, um caráter aprovado. Ou seja, você passa a ter uma experiência daquilo. Então, quando você tem uma experiência com aquilo, você passa a dominar aquele assunto. Por isso que a gente fala muito que toda vez que você vence um vício, por exemplo, Deus te dá autoridade no mundo espiritual para que você passe a falar sobre esse vício para quem ainda está nesse vício. Então, exemplo, a pessoa que era alcoólatra, a pessoa que era alcoólatra, a pessoa que era drogada, a pessoa que tinha algum vício, cara, sei lá, carnal, vício em pornografia, vício
em adultério, qualquer coisa desse tipo, a pessoa, depois que vence esse vício com a ajuda de Jesus, ela passa a ter autoridade espiritual sobre aquele vício. E aí toda vez que ela conversa, não sei se você já percebeu isso, mas se você tem algum vício na tua vida que você já venceu, vira e mexe aparecem pessoas na tua vida que têm o mesmo vício. Já reparou isso? Eu tive vício que eu já venci e todas as vezes aparece, assim, vira e mexe. Eu conheço uma pessoa nova que chega e me fala, cara, eu conheci Jesus, tô caminhando com a palavra de Deus e, tô vencendo esse vício. E aí qual vício? E aí quando ela me explica, é uma história que eu mesmo já vivi. Então, isso me dá autoridade para eu falar sobre aquela pessoa. Cara, eu passei por isso, eu fiz isso, fiz aquilo, Jesus me direcionou nisso e eu venci e hoje eu faço isso. Então, você cria autoridade para ajudar e ensinar e literalmente pastorear pessoas naquele tema específico, sabe? E aí, quando Deus está falando sobre esses dois servos, um que tinha 5 talentos e um que tinha 2, Jesus, na verdade, está falando sobre esses dois servos, a gente entende que um tinha já uma expectativa sobre ele, 5 talentos, outro 2. Só que Jesus deixa claro que quando eles são fiel nesses 5, depois desses 2, perspectivamente, ele passa a botar eles sobre muito. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que eles tiveram uma tribulação, depois eles receberam recurso, com esse recurso eles investiram, tiveram resultado, tiveram uma boa experiência, como diz lá Romanos, tribulação gera perseverança, perseverança gera experiência, ou caráter aprovado, e a experiência gera esperança. E aí o último estágio é a esperança, porque quando você tem esperança de que você vai gerar resultado com aquilo, você tem 2. E aí você multiplica para 4. Então você agora tem 4. E aí agora você está fazendo uma gestão, nesse caso aqui financeira, sobre 4 talentos, né? Sobre 4 milhões. Você nunca multiplicou 4 milhões. Mas agora, como você já fez com 2, você tem esperança de como fazer com 4. Não quer dizer que você vai ter o mesmo resultado, mas quer dizer que você vai ser perseverante, você vai repetir o mesmo ciclo. Então você vai perseverar até você conseguir multiplicar aqueles 4, talvez em 8 ou um pouco menos. O quanto não é aqui nesse caso o mais importante. O mais importante é entender que você vai perseverar, vai ter uma experiência ou um caráter aprovado e por último você vai gerar esperança. E aí Jesus nos garante, se tu foste fiel no pouco, eu te porei sobre muito. Então, aqui eu estou usando o exemplo financeiro, mas acabei de usar o exemplo também da família, mas vamos usar o exemplo, por exemplo, de gestão de pessoas. Sei lá, você na igreja ou no teu trabalho ou em alguma área da tua vida, você gere pessoas. E aí você tem a liderança de, por exemplo, 10 pessoas. Vamos dar um exemplo, tá? E aí você gere muito bem aquelas 10 pessoas a ponto delas se sentirem felizes, acolhidas, a ponto delas crescerem, se desenvolverem profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Você consegue entender todas as esferas da vida das pessoas, você se preocupa com elas de fato e você ajuda essas pessoas a evoluírem. E o teu time, a tua equipe, na área que ela está designada a exercer a função dela, ela tem um resultado extraordinário. Ela multiplica tudo que chega nas mãos dessa equipe. E aí essa equipe naturalmente tem resultado. Você pode perceber que é questão de tempo para essa equipe de 10 ter que crescer e de repente ela vira uma equipe de 20, de repente ela vira uma equipe de 30, de repente ela vira uma equipe de 50 pessoas. Por quê? Porque tu tinha poucas pessoas, tu geriu bem as poucas, então tu passou a ter resultado com aquilo e aí Deus te deu mais. Deus alargou as tuas tendas e você passou a gerir 30. Só que agora os desafios são outros, porque são mais pessoas, você não consegue às vezes falar com todo mundo. Daqui a pouco você está com 50, daqui a pouco você está com 100, daqui a pouco você está com 1000 pessoas. E cada fase vai te exercer um novo nível de maturidade, um novo nível de liderança, um novo nível de gestão. Mas se tu fores fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Então isso é válido para todas as áreas da nossa vida. A gente só precisa entender como agir no pouco para cada vez mais gerar, primeiro, perseverança, depois um caráter aprovado ou experiência, e por último, esperança para que a gente vá evoluindo para outros níveis. Entende? Isso é válido para todas as áreas. Agora vamos para o último servo, que é o que mais nos gera ensinamentos, porque foi o único que não multiplicou. Afinal, a Bíblia deixa claro que ele recebeu um talento, só que ele preferiu enterrar esse talento. Ele não fez nada com ele. E ao não fazer nada, quando o Senhor volta, nesse caso Jesus, quando Jesus voltou, ele chegou e perguntou, o que você fez com esse talento? E ele falou, eu enterrei, eu fiquei com medo de perder, e aí enterrei, mas tá aqui teu dinheiro de volta. Ele falou, pô, mas assim, você não fez nada, você foi negligente. O mínimo que você poderia ter feito é ter dado aos banqueiros, eu teria recebido juros do banco, pelo menos. Nem isso você fez? Desculpa, para mim você foi negligente e você está demitido a partir de agora. Porque nesse caso aqui é um exemplo de uma analogia onde é como se fosse uma empresa, né? Um local onde esses servos trabalhavam para esse senhor. Mas, no final das contas,
Jesus deixa claro que ele está fazendo uma analogia ao reino dos céus. Então ele termina falando, lancem esse servo negligente no local onde, lança o último versículo, versículo 30, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, no inferno. Então, esse servo foi para o inferno. Por quê? Porque ele recebeu talentos de Deus e ele não soube multiplicar. Ele enterrou os talentos de Deus. Lembre-se, nesse caso, a gente não está se referindo apenas a dinheiro. Então, o que isso significa? Que se eu sou um servo de Cristo, se eu sou um servo de Deus, mas eu recebo, por exemplo, um talento de falar em público, eu recebo um talento de ser um bom pai, eu recebo um talento de gerir uma empresa, eu recebo um talento de doar na vida de pessoas, eu recebo um talento de abrir uma instituição de caridade, eu recebo um talento de comandar uma empresa com 1000 pessoas, eu recebo um talento de construir casas, que é o meu caso real, eu recebo um talento, não importa qual é o talento, não importa qual é o dom, mas se você recebeu um dom de Deus e você está enterrando esse talento, Jesus está deixando claro, você pode ir para o inferno por causa disso. Vitor, mas eu não sou salvo, mas eu já recebi Jesus, eu sou batizado e tal. Mas Jesus está deixando claro que se você não souber como usar o que ele te deu, o que ele te confiou, você pode ir para o inferno só por causa disso. Por quê? Porque você não está sabendo cumprir o teu papel como embaixador de Cristo. E Deus e Jesus esperam de nós algo. Então a gente precisa ter o coração alinhado do que ele espera de nós, do que nós temos que fazer, qual é o talento que nós devemos multiplicar. E o que é não ser um servo negligente? Por exemplo, esse servo aqui, ele conhecia os outros dois, provavelmente. Então, ele estava do lado vendo um servo com 5 talentos multiplicando, do outro um com 2 talentos multiplicando. O que ele poderia ter feito? Ô fulano, cara, me explica aqui, o que você está fazendo para multiplicar esses dois? Eu tenho um só, cara, eu não sei o que fazer. O que eu faço? Sabe? O que é isso? É pedir ajuda, pô. Você não sabe multiplicar 2 talentos? Pede ajuda para quem sabe. Você não sabe gerir 10 pessoas? Pede ajuda, se capacita, vai buscar informação, pergunta para quem já faz isso, pede experiência de alguém, sei lá, se matricula num curso novo, mas não fica parado. Não enterra o talento que Deus te deu, sabe? Porque Deus nos dá talentos e se nós não soubermos como multiplicar, a gente está fadando nossa vida ao fracasso, abrindo brecha no mundo espiritual e é uma brecha gigantesca para que a gente mergulhe fundo no inferno, de verdade. Não é uma palavra para que você fique com medo do inferno. Pelo contrário, é uma palavra para que você crie esperança no teu coração de saber multiplicar tudo aquilo que Deus te deu. Muitas vezes Deus já te deu uma capacidade de empreender e você está se prendendo, às vezes, por exemplo, no emprego que te paga mal. Muitas vezes Deus te deu uma capacidade de criar uma família maravilhosa para que ela gere cada vez mais testemunhos no reino de Deus e você está se preocupando com como é que você vai pagar as contas se você tiver um filho, sabe? Talvez Deus está te dando uma palavra para que você forme uma família, para que você se case e você está se preocupando em como é que você vai se controlar e não adulterar, e não fazer isso, e não fazer as coisas que o casamento exige, como cuidar da tua esposa, como cuidar do teu marido. Às vezes Deus já te deu uma palavra para você multiplicar um talento na vida de outras pessoas, para que você consiga exercer o teu papel que Ele espera de ti, mas você está preocupado com as tuas pessoalidades, com as tuas carnalidades, com as coisas pequenas que você se preocupa. Então aqui Deus está nos convidando, Jesus está nos convidando a gente sair da pequenez da nossa mente, para que a gente consiga fluir de verdade, expandir o nosso cérebro para fazer o que nós fomos chamados para fazer. Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. E eu quero que você pergunte para Ele, ore, entre em comunhão, entenda o que Ele espera de ti, para que você consiga multiplicar esses talentos. E não faça como esse terceiro servo, que foi considerado um servo inútil, porque ele servia o Senhor, mas na hora que Jesus chegou e falou, toma aqui, eu espero isso de você, toma um talento, ele não soube o que fazer. Então eu te pergunto, se Deus já te deu talentos, o que você anda fazendo com eles? Segundo, se Deus chegar hoje para você e falar, fulano, fulana, estou te entregando agora aqui um ministério, eu quero que você cuide disso. Estou te entregando aqui essa empresa, eu quero que você faça a gestão dela. Eu estou te entregando aqui agora esse emprego, com esse cargo de confiança, para que você exerça um papel de liderança e para que você seja um embaixador de Cristo nessa empresa, onde ninguém conhece Jesus, onde ninguém conhece a palavra de Deus. O que você vai fazer com isso, meu amado, minha amada? Esse é o questionamento que eu quero deixar para você hoje. Eu quero que você reflita profundamente nisso. Não apenas no que você já está fazendo, mas no que você faria se Jesus chegasse hoje com uma proposta para você. Sabe por quê? Porque talvez Deus já tenha te dado um talento.
mas você não soube o que fazer com ele. E você está pedindo mais 2 talentos. Você está pedindo mais, você está pedindo que Deus te dê mais, você está pedindo mais coisas para Deus. Só que o pouco que Deus já te deu, você ainda não foi capaz de entender o que fazer com esse. Então, é aquela história, se você não é fiel no pouco, Deus não vai te botar sobre o muito. Primeiro você precisa ser fiel no pouco. Você tem que pegar o pouco de Deus e, sabe, comer aquilo, amassar aquilo para cima, literalmente. Sabe, viver aquela, com excelência, aquilo, entregar com excelência. Lembrado que a gente falou lá no Sermão do Monte, trabalhar com excelência, não como se fosse para homens, mas como se fosse sempre para Deus. Quando você faz isso, você alcança resultados no pouco e Deus vai aos poucos te colocando sobre o muito. Amém? Espero que você receba essa palavra com carinho no seu coração. Vamos orar para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra viva e eficaz. Eu te agradeço, Senhor, pelas parábolas que o Senhor nos ensinou através de Cristo, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado por tanto. Obrigado, Senhor, porque cada parábola faz uma analogia para que nós possamos entender como viver como peregrinos, Pai, nessa terra. Nos ensina, nos capacita, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor já nos entregou de talento, nós não estamos multiplicando. Pai, nos dê clareza sobre aonde pedir informação, sobre aonde nos capacitar, sobre como evoluir, Pai. Coloca conexões poderosas ao nosso lado para que nós possamos, Pai, exercer com a plenitude o nosso chamado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.